Beleza? Tudo bem, Zé? Beleza. Zé, meu nome é Anselmo, né? Você já conhece muito bem. Eu estou em recuperação e hoje nós vamos falar de um tema que está sempre em pauta, né? No quesito dependência química, que é a da internação. Essas semanas, algumas pessoas me ligaram e eu fico curioso, né? Com as perguntas deles, e vou trazer para você, né? Por mais que eu saiba, tenha a minha visão sobre as curiosidades que me trazem, as pessoas sempre perguntam, né, sobre a internação, como é que funciona a desintoxicação, quanto tempo é indicado uma internação, o que devo fazer, né? São perguntas que parecem bestas, né? Mas são muito relativas, que vai de pessoa para pessoa. Quando é indicado uma internação? Porque as pessoas me ligam, eu, né, com um pouco conhecimento que eu tenho, eu sugiro para a pessoa grupos anônimos, o tratamento ambulatorial ofertado pelos CAPs e por aí vai. Em último caso, quando a pessoa já perdeu a estribeira, eu falo de internação. E você, Zé, como é que é a sua abordagem com relação a esse tema, internação? Não sei nem por onde começar, sabe? Mas o legal dessas pílulazinhas que a gente faz é que a gente fica conversando aqui de forma despretensiosa, né? Provavelmente alguém vai escutar esse papo nosso, como tivesse eu e você conversando aqui. E se você faz pergunta para mim e eu respondo, já é burrice, né? Toda afirmação ela é burra. Existe uma máxima, né, no ser humano, nos ambientes, né? E tudo é razoavelmente volátil. Já ouviu falar de cada caso é um caso? É isso. Cada caso é um caso, tanto para o indivíduo, família, o próprio ambiente de internação, né? Cada caso é um caso. Você fala, aquela clínica é boa. Aí chega lá, trocou de dono, sucatearam os servidores, baratearam, sei lá, o psiquiatra que era bom foi embora. Então, vamos apenas conversar, né? Então, e outra coisa, a gente não entra aqui na inteligência artificial. Tem casos, né, que você vai ler, por exemplo, como montar uma cama, dá tintim por tintim. Agora eu quero ver, eu ia precisar diagnóstico de internação, não dá, né? Então, você tem que ser bem econômico, não humilde, que é impossível ser humilde, né? Dá para você ser simples na sua resposta. Tem que enrolar bastante, viu, nesse caso. Mas é assim, o que é dependência química, primeiro? É um transtorno que a pessoa não consegue parar. Não consegue, porque se conseguir, ele ainda não está numa fase razoavelmente grave. Ele precisa ter tentativas de parar, né? Ora, se ele tem tentativas de parar, ele tenta parar numa fase mais tenra, mais nova, ele ainda é novo, ele tem uma certa consciência, aquela dor, aquele mal-estar, despertou nele uma consciência. Aí você vai conversar com ele, a mulher dele chega para ele, ó, precisa parar de beber, precisa parar de usar droga. Ele pode parar sozinho. Uma pressãozinha da esposa dele, pode ou não pode? Pode. Pode. Pode ser que ele não para com a mulher dele e o patrão dele fala, ó, se você não parar, eu te demito. Ele para. Tem casos que são um pouco mais graves, a pessoa é mais compulsiva, nós podemos dizer assim. O fio dos neurônios dele, os axônios, são mais desencapados de barreira de mielina. Ele tem fio desencapado. Você já viu esses caras que tem o olhinho junto, assim? Eu meio trezão, né? Então, são meio médio, meio feiticeiro. Você põe droga ali, ele entra num transe que é irreversível, de busca de prazer imediato, aliado a uma rotina estruturada de anos, às vezes, né?
E ele criou uma vida para ele que é a normal dele, o beber, usar e tal. Como é que você vai desligar aquele negócio e transformar em outra coisa se não vier dor? Sofrimento. É o processo da vida, então não tem o que fazer. Vem esse sofrimento e acontece um fenômeno maravilhoso que é o despertamento da consciência. Naquele estágio que ele está de idade, de inteligência, de percepção, não está tão lesado, né? Aí alguém fala assim, João, você precisa parar. Ele não para, não para. João, você precisa parar, ele não para. Você precisa ir para A, não para, não para. Vou arrumar um profissional, ele vai e tal, mas não para. Olha, chega em determinado momento que o álcool e a droga tira toda a condição humana para ele, dele. Aquilo que chama discernimento social. O cérebro social dele vai para as cucuia, o sensor social vai para as cucuia. Ele está pouco se lixando. A vida, a família, passa a ser uma foto em branco e preto, né? E a vida íntima dele ligada ao álcool fica em 3D, colorida, multiluminosa. Está dando para entender? Sim, estou montando um filme aqui. Como é que você vai tirar ele daquela vida? A vida mesmo tira em determinado momento, mas nós também, as comunidades terapêuticas, os grupos, os profissionais, a terapia medicamentosa, tudo faz parte da vida, né? E à medida que esses processos todos, técnicos, científicos, vão aumentando a sua capacidade, né, fica mais fácil e fica mais conhecido também. Antigamente, a pessoa morria de alcoolismo. Hoje morre menos pessoas, mais pessoas vão, porque nós começamos a criar uma cultura de tratamento gradativa. Vai lá na televisão, aparece o AA, dependência química é uma doença, então vai criando, olha, eu não sou vagabundo, tal, e fica melhor, de melhor entendimento. Há um tempo atrás, né, essa cultura não existia, existe ainda muito preconceito, e o preconceito está com quem? O estigma, está com a sociedade, mas entra dentro do cara também. Ele não quer ser aquilo. Isso impede, cria mecanismos de defesa para ele não ir a tratamento. Ele não quer ir a tratamento de jeito nenhum. Aí está o problema. Então, muitas vezes, aquilo se arrasta, a evolução da dependência química, o alcoolismo, vai se arrastando no tempo. Ele chega lá com 40, 45. É a idade média, né? Não parou, não. O ideal seria parar com 35. Foi de sofrer bastante. Olha, não está bom. De 15 a 35 não está bom para você? Mas tem gente que é mais, palavrinha bonitinha, recalcitrante. Ele toma paulada da natureza, da vida, sofre, aprende a sofrer. Orgulho grande ainda. Orgulho não é uma coisa ruim. O ego dele criou um mecanismo de defesa. Ele não quer ir a tratamento. Aí chega uma hora que podemos fazer o quê? Já que ele não consegue parar, ele está num círculo vicioso progressivo e pode morrer e tal. Aí tem o recurso da internação. Mas antes, você tem que oferecer um tratamento ambulatorial para ele. Está na cara isso. O Anselmo chega na minha frente, ou o Zé Carlos na sua frente. Primeiro, você vai conversar com ele para ver se dá para livrar ele da internação, porque a internação não serve para muita coisa, não, como está no imaginário popular. Todo mundo acha que interna. Tem gente que tem 10 internações. E os números provam o contrário, né? Saiu em 90 dias, qual que é a porcentagem do cara voltar ao uso? 70% no mundo inteiro é assim, não é só no Brasil. No Brasil é mais, né? Tem poucos estudos validados, mas os estudos que existem, Estados Unidos, Canadá, Europa, né, mostram que 70% daqueles que param, e o álcool
um dos que tem mais recaída. O alcoólatra do álcool é um dos que tem mais recaída. Mais é heroína, morfina, mas é esse lado das drogas mais calmantes ou depressivas. Todo mundo pensa que é a cocaína, cocaína crack, mas não. As drogas que mais as pessoas recaem, tem mais memória fora, que está mais incorporado na vida dele, por isso que ele volta, né? Álcool e os outros depressivos, né? Como heroína, morfina, ópio, morfina, heroína, é um conjunto da mesma, razoavelmente da mesma espécie ali, né? Então, a internação se tornou quase moda, e é o que nós temos, né? Nós temos aí 6.000 clínicas no Brasil, mais ou menos, né? E todas elas têm demanda, porque nós criamos mesmo uma cultura. Se tivéssemos uma cultura de tratamento e recuperação ambulatorial, pegaria também. É que nós temos de internação, mas a internação é altamente necessária em determinados casos. Quando o cara fala assim, não, eu não quero, eu vou morrer usando. Ou então ele não consegue parar mesmo, ele tem uma compulsão, ele está com uma ingesta pesada de álcool. Estou dando exemplos aqui, né? Uma ingesta pesada de álcool. Ele acorda de manhã, Tocando bandeira. De extremidade, hiperatividade celular. E aí, só tomando uma. Então, as 100 trilhões de células começam a bater palma querendo depressivo para aliviar aquele sintoma de estímulo que ele está tendo. Porque ele urinou e suou durante a noite e saiu todo calmante. Então, ele está estimuladão. Então, ele não consegue parar. Ele jura para ele mesmo, hoje eu não bebo, vai lá e bebe, adia até meio-dia, tal, depois bebe, chega trêbado em casa, porque nem um bambu no vento, né? Chega em casa, bebinho. Então, nesses casos, está estragando a vida dele, a vida da esposa e dos filhos, né? Um ser enfraquecido para a sociedade, enfraquecido. Uma internação serve para quê? Ele vai ficar em ambiente protegido, onde não tem pinga, primeira coisa. Depois, ele vai passar por uma, podemos dizer, uma rotina medicamentosa se necessitar. Tomar um calmantezinho para sair da síndrome de abstinência aguda, não a demorar. 3, 4 dias, 5 dias. Mais que isso, já você precisa olhar para outra coisa. Não pode colocar uma camisa de força nele para ele ficar babando na gravata lá, não adianta, né? Porque ele vai ter que aprender lá dentro, aprender coisas. Não é prisão. A internação é educação, é psicoeducação. Então, se ele se achar que está sendo punido quando ele vai para uma internação, metade, grosseiramente falando, estimativamente falando, metade da questão terapêutica foi embora. Primeiro, ele vai ter que incutir na mente dele que ali é um local de internamento para ele se educar sobre o que ele tem e o que ele tem que fazer quando ele sair. Ali ele está dando um breque, porque ali não tem pinga, não tem droga. O nosso cérebro recente vai... A nossa memória recente, né? Ela vai ficar guardando informação lá no hipocampo para você viver durante algum tempo. Você sai dali, como camaleão, você pega novamente o meio ambiente onde você está, que é família e meio ambiente. Pronto, esquece do 12 passos, aquelas coisas, aquela rezação toda de clínica. Então, a internação é muito boa, né? Muito boa para esses casos. Não podemos falar graves, né? Porque quando a gente pensa em grave, a gente pensa no cara que está com o pé inchado, e não é isso. Pessoas que não conseguem parar. Tem gente que usa todo dia, ou então tem gente que tem um uso episódio, mas mesmo assim não consegue parar. Usa só no final de semana, mas não para. O trabalho dele, ele criou essa rotina e se submete à rotina que ele criou, mas ele não consegue parar.
alguém que está escutando esse vídeo, vendo esse vídeo aqui, vai identificar com isso. Tem gente que fuma 2 cigarros por dia e não consegue parar a vida inteira, fuma. Complicadíssimo isso, complicadíssimo. Tem gente que sai para prostituição uma vez por mês, mas não consegue também. Então, a mente humana, ela é, eu ia falar cabulosa, mas não pode falar isso aqui. Pode. Cabulosa, a mente humana é complexa. Agora, vamos dizer que o cara não quer ir para a internação. Uma família boa. Quando eu digo uma família boa, uma família razoavelmente estruturada, filho de 10, 12, 15 anos, 20 anos. Uma família, às vezes, até religiosa, né? E o cara não consegue parar, criou na mente dele, né? Fica bêbado no bar, chega em casa com a calça caindo, né? Aquela coisa. Aí você vai falar com ele, internar, ele, não! Então, um mecanismo de negação, de defesa do ego forte pra caramba, altamente estruturado, né? O beiço meio rachadinho, mas não, eu bebo, é minha mulher que me enche o saco, tal. O que que vai fazer com um cara desse? Aí, a família, o Marcel, não sabe o que fazer. Ele não quer internar, ele não quer parar e não quer internar, quer dizer, forçar um pouquinho. O que que se pode fazer? E nós podemos usar outras estratégias. Quais são as outras estratégias? Quero ouvir. Essa é boa. Não, tem estratégia para tudo. Por exemplo, você pode chamar um especialista, lá, vem ele com especialista. Vou repetir, tem que ser especialista. O cara que estudou bastante, que tem prática de fazer uma coisa que o americano está careca de fazer e saber, que é a intervenção orientada. Intervenção orientada. Então, você chama a família, arma um esquema para ele. Um esquema razoável, quase desonesto. Esconde dele, as famílias todas escrevem carta, e na hora, os espíritas chamam de desobsessão. Você faz uma desobsessão de vivo. Por quê? Se o cara tem família, pessoa significativa, você chama o pessoal que gosta dele. E que ele gosta. Filha dele, eles estão vínculo rompido, mas ele ama, gosta da filha, ele gosta do filho, da mulher e tal. Da mãe, a mãe é tudo. Patrão que vai fazer uma pressão também, se ele puder estar lá, é bom. E aí começa a sessão, né, de desobsessão. Filho, a mãe fala, filho, quando você nasceu, eu olhei para aqueles seus olhos azuis, pequenininhos, tá? Pelo leite que você mamou, filhinho, e tal, e vai. E você, quando você tinha 7 anos, conta a história e começa a chorar, né? Começa a chorar, e vem outro, vem a filha, pai, eu te amo demais, pai. Ai, eu estou com vontade de chorar aqui de falar. É lindo isso, é lindo. 95% naquele momento, né, mexeu com as fibras da alma. Ele está perdendo a família. E os mecanismos de defesa, minimização, projeção, racionalização, cada um ele maneja de uma forma, todo mundo juntou e não dá mais para o ego manipular tudo aquilo. Ao mesmo tempo, essa pressão vem a derrama emocional, né? Então ele se entrega. Tá bom, eu vou, pai, vai ser bom. Eu te amo demais, pai. Agora, se ele falar, não vou, que é difícil pra caramba acontecer isso, né? Aí vem a pressão. Então, você não. Então, nós não vamos mais lavar sua roupa, eu nunca mais quero te ver, e o patrão fala, eu vou te despedir. Pronto. Difícil, é só 5% que ainda fala não, porque ele está totalmente desacorçoado, né? E aí ele vai para a internação. Para economizar, aí tem outro recurso. A internação tem a voluntária, o cara vai sozinho, tem a involuntária.
Eu tenho um amigo chamado Anselmo, que ele manja disso. Você chama uma empresa, né, dá lá 800 ou R$ 1.000 para ele, vem 2 troglodita e pega o passarinho sem quebrar a asa. Eles que falam isso, né? Mas se precisar, eles dão gogó. Então, Porque é assim, ó, nós viemos te buscar, ou você vai, ou você vai. ou vai. O que você prefere, ir ou ir? Aí o cara olha Você o que tamanho escolhe. dos caras e fala, não, eu vou. E os caras sabem, é tudo gente amorosa, só são grandes no geral, né? E é outro trabalho. Tá bom, você leva o cara na marra, o cara tá com a família aqui, com ódio, entre aspas. Vou me vingar quando eu sair daqui e tal. Mas quando chega lá, é uma clínica razoavelmente fechada. Ele vai tomar uma medicaçãozinha. É um trabalho bem feito, para quem não quer, para quem está se matando, para quem vai acabar com tudo. Tem gente que critica porque não conhece o processo. Não conhece. É Não, que isso nem dos o. direitos humanos. É que nem Direito, o. sabe o que você está falando, Zé Mané? O, quando eu falo Zé Mané, é o modo de. É o cara que Mas, critica. ó, é que nem o próprio Alexandre falando de internação involuntária. Você vai perguntar para um cara que foi atropelado se quer que chame o SAMU? É. Não, você chama o SAMU. Desculpa Não, atrapalhar seu raciocínio. vamos deixar ele morrer aqui no, pelos direitos humanos, é porque ele não quer. Então, Tá bom, aí você leva ele e deixa ele lá na clínica, ele com raiva da família. Aí o que acontece? A boa internação involuntária, você chama toda a família e faz uma intervenção orientada depois de 15 dias dentro da clínica. A família vai lá, pai, nós te amamos demais, ameniza, é o algodão entre os cristais, todo mundo vai abraçar ele, pai, vai dar certo, agora. E aí ele vai para uma clínica aberta, dali mesmo. Dali mesmo ele já, ó, o murinho é baixinho, se quiser ir embora pode ir, aí ele mede bem, porque o pior já passou, ele já saiu do círculo, ou círculo vicioso que ele estava, ele já está sentindo um pouquinho o sabor da abstinência e do carinho humano do outro que vem, e ele fala, não é que o negócio tem vida depois do álcool, da é droga, bom, é é bom. bom, parece que é bom o negócio. E aí ele vai. Então, essa é a internação involuntária, com intervenção orientada depois, para ele amenizar aquela raiva, aquela narrativa mental, aquela ruminação que ele tem que vai adequar. Se fizer isso, ele está em paz psiquicamente e se entrega melhor. Mas todo esse processo, e tem mais um tipo de internação que é a compulsória, né? Ó, voluntária, Involuntária, involuntária, não, tem a voluntária, sim. a involuntária Voluntária, e a compulsória. A compulsória, o que que é? Você vai pedir para as autoridades competentes, um juiz, né, para dar uma autorização para você internar uma pessoa que está querendo matar ou morrer, diz que ele pendurou uma corda, tal, o juiz se sensibiliza e fala, não, pode ir lá e arrastar ele, mostrando que há uma legislação para se internar involuntariamente. Tá? Senão não existem empresas que fazem isso. sim. Então, você vê no jornal lá, oh, eles foram lá e capturaram, ou então raptaram, ou sequestraram. É uma bobagem, né? Olha a história direitinho, olha a história direito. Se não tiver isso aí, muita gente que está hoje parado foi internada involuntariamente. Então, isso é internação, é um dos ambientes de tratamento que nós temos. Só para fechar, fala rapidinho aí. Moradia assistida, um pouco mais de autonomia e hospital dia. É,
Você poderia falar de hospital-dia que você trabalhou em hospital-dia, né? Mas a moradia assistida, viu, é um fenômeno, é um ambiente de tratamento que tem muito pouco aqui, e deveria ter mais. Por quê? Tem moradia assistida mais, seria um centro de acolhida mais, podemos dizer, mais barata, né? E tem moradias assistidas de famílias que têm mais dinheiro. E essas pessoas, no geral, não é por maldade, má intenção, às vezes quer ficar longe desse dependente que está dando problema. Então, ele arruma um terapeuta, mais uma casa de acolhida, que é uma moradia assistida. Olha o nome, moradia assistida. Assistida por quem? Por pessoas que estão vigilantes na questão do álcool e droga. Às vezes, o próprio terapeuta, devido à família ser muito tóxica, muito com vínculos aversivos ali, então se torna um ambiente tóxico, ruim, para a abstinência. E ele sugere, que tal se você ficar 6 meses num ambiente, ou um ano, em São Paulo, numa casa, onde você vai poder ir trabalhar, tal, voltar, diferente de uma internação. Mas, para isso, tem que ter saído da compulsão. Porque não dá, ali é impossível você usar, porque se for uma moradia assistida boa, quem vai vigiar você não é só o terapeuta, mas os outros que estão lá também, que não são bobos, e está todo mundo limpo. Era isso. É isso, Zé. Fala um pouco aí sobre o Hospital Dia, vai, de São Bernardo, lá. Eu não lembro, Zé. Ah, não? Não lembro muito. Nós poderíamos dizer assim, ó, um Hospital Dia tem tudo para dependência química. É uma internação que poderia... É uma semi-internação, né? Uma internação rápida, por uma desintoxicação, uma terapia medicamentosa bem legal, mais a aplicação de técnicas, né, terapia comportamental cognitiva, entrevista motivacional, e mais a familiaridade com a recuperação, que são os grupos de mútua ajuda que vão lá dentro, no geral, eles vêm aí 12 passos e tal. Então, nós poderíamos dizer um atendimento multiprofissional, multidisciplinar, que no fim se torna transdisciplinar. De multidisciplinar, todos que estão ali dentro sabem o que o outro está fazendo, então é um ambiente maravilhoso. Era muito top. Zé, obrigado pela contribuição. Vou postar esse vídeo, vai sanar várias dúvidas aí de muita gente. Vamos desmistificar essa questão que tudo é interna. Não. Vamos procurar os grupos, procurar os tratamentos ambulatoriais, né? Evitar ao máximo a internação, assim penso eu, né? Evitar ao máximo, né? Mas tem alguns que não conseguem, né? Não, Fechou a mente, não aceita mais conselho, orientação. Tem aquele ditado que diz, santo de casa não faz milagre, né? A mulher já pediu para ele 10 vezes para ele parar ou ser internado, ele falou não a primeira vez, como é que ele vai voltar atrás? Ele fala assim, ó, eu vou morrer bebendo, ele vai voltar atrás? Não volta. Mais nada. Mas valeu, Anselmo, obrigado aí, viu? Beijo, José, tamo junto. Valeu.